Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho. Para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em assírico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e declararemos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: A coisa que me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De maneira que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, se enfureceu. Assim ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual devia ser mortos os sábios. Por isso buscara Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque: Perfeito do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso ao Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Então Daniel disse: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi até com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar o sábio de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mate o sábio de Babilônia, introduza-me na presença do rei, declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, a qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e a visão da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios deve saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério,
Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçando o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como bragana nas eiras de Estil. O vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, que encheu toda a terra. Este é o sonho, também essa é a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus dos céus tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitam os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E com os dedos dos pés era em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma abração e perfume suave. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis é revelador do mistério, por puseste revelar esse segredo. Então o rei agradeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava à porta do rei.